luxo, e nem estradas um mero asfalto. Os portos não podem ser esquecidos, e nem as ferrovias serem passado. Infraestrutura é questão de Estado, e é dessa forma que estamos levando. Pensando nos que virão e deixando o legado do encontro. O encontro do povo com as possibilidades e do Brasil com sua grandeza. Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Oi, 2. Voltou? Áudio ok? Mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos aqui no nosso retorno do Sudeste Export, aos participantes presenciais aqui na sede da Alfândega do Porto do Rio de Janeiro e online em todo o Brasil e também no exterior. Nós agradecemos aos patrocinadores do Sudeste Export. O Sudeste Export tem o patrocínio da ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários, Associação Comercial de Santos, ATP, Associação de Terminais Portuários Privados, CNT, Confederação Nacional do Transporte,
Companhia Docas do Rio de Janeiro, IBL, Instituto Brasil Logística, Deep World Santos, Piacentini do Brasil, Porto de Vitória, Praticagem do Brasil, Rumo, Samarco Advogados, Santos Brasil, Santos Port Authority, Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, e Suzano. O Sudeste Export tem o apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e a realização é da Una Marketing de Eventos. Dentro do Sudeste Export, nós teremos agora o momento ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários. Convido a todos a assistirem o vídeo da ABTP e, na sequência, ouviremos as palavras do senhor Gesualdo Silva, presidente da ABTP. Olá, boa tarde a todas e a todos. Sou Gesualdo Silva, diretor-presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, ABTP. Essa associação que já existe há 32 anos atuando no setor portuário, representando e defendendo os interesses de suas associadas. Em resumo, defendendo os interesses do setor portuário, porque quando se fala em ABTP, de fato se fala do setor portuário. Hoje, associadas da ABTP são 70 empresas, e essas empresas são detetoras de 225 terminais portuários em todo o Brasil. Esses terminais, eles operam todos os perfis de cargas, quer sejam granéis sólidos, minério de ferro, vegetais como soja, milho, também granéis líquidos, como os combustíveis e produtos agrícolas, como o suco, também cargas containerizadas e carga geral, como celulose e bauxita. Os associados da ABTP, eles possuem arrendamento dentro dos portos organizados e também instalações fora dos portos organizados, em sua grande maioria tubes, mas também algumas estações de transbordo de carga. Mais de 90% da movimentação portuária é operada pelos associados da ABTP. Então, quando se fala em ABTP, falamos, sim, do setor portuário. A ABTP, considerando, né, que ela tem toda essa pluralidade, é preciso que ela tenha uma estrutura de governança bastante robusta para, de fato, poder ouvir as suas associadas, entender as necessidades do setor e fazer as suas proposições. Então, nós trabalhamos aqui com os órgãos regionais, que são as delegacias regionais, que é o conjunto das associadas em determinado cluster, em determinada região. Trabalhamos também com as câmaras temáticas, normalmente dividida por perfis de cargas. Nós temos hoje a Câmara de Containers, especialista nos assuntos, né, das cargas containerizadas, e também a Câmara de Líquidos, que temos uma atuação muito forte, sobretudo junto ao Ministério da Minas e Energia e a Agência Nacional do Petróleo. E trabalhamos também com comitês permanentes. Temos aqui um comitê jurídico, que foi muito fundamental, sobretudo durante a pandemia, o excesso, né, de legislação nesse período. Temos também um comitê de segurança, onde todos os assuntos referentes à segurança física e patrimonial
são estudadas e com um contato direto aqui com a Polícia Federal e a Comportes e também o Comitê Técnico. A BTP, nós temos alguns pilares que nós defendemos, o principal deles é a segurança jurídica em toda a sua extensão, quer seja quando da elaboração de leis, ou quer seja quando da elaboração de instrumentos infralegais, como as resoluções e portarias, e defendemos também a liberdade econômica. A liberdade econômica para a BTP, ela tem 3 vertentes: a liberdade de investimento, a liberdade de contratação de seus recursos e a livre prática de preço. Hoje, estamos atuando fortemente, acompanhando a reforma tributária, que está em andamento lá no Congresso Nacional, várias iniciativas de PEC e projeto de leis, hoje 2 projetos de leis e 2 PECs. Estamos acompanhando também e contribuindo com o processo de desestatização, em especial agora a desestatização da CODESA, que nós sabemos que será um marco, né, para as outras desestatização, e a BTP no ano passado apresentou um plano de desenvolvimento do setor portuário, ou seja, um conjunto de sugestões a serem feitas no marco legal, de tal forma a garantir tanto a segurança jurídica como a liberdade econômica. É um prazer estar aqui à frente da BTP por mais esse mandato. Estamos num processo também de aumentar as nossas bases e gostaríamos de contar com vocês aqui. Associe-se a nós e juntos vamos fazer do setor portuário um setor cada vez que responda às necessidades que o Brasil tanto precisa para o escoamento do seu comércio internacional. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Gesualdo Silva, presidente da ABTP. Dentro de alguns instantes, teremos o momento Associação Comercial de Santos. Conhecida como a Casa do Empresário, a Associação Comercial de Santos tem determinante participação no desenvolvimento da cidade e do país, tornando-se a mais respeitada e atuante entidade empresarial da Baixada Santista. Fundada em 1870, foi criada para representar e defender os interesses do comércio e da indústria da região. Ao longo da história, a entidade construiu destacada reputação e credibilidade, tanto nacional quanto internacional. É a mais antiga do gênero no estado de São Paulo e a 5ª do Brasil. Sua origem é o setor cafeeiro, sempre muito forte e intimamente ligado à história e ao crescimento de Santos, em estreita sintonia com seu porto, o maior do hemisfério sul e responsável por 1/3 da balança comercial do país. Ao longo dos anos, a ACS foi se diversificando e hoje está estruturada em mais de 20 câmaras setoriais, que contam com significativos players dos setores cafeeiro, portuário, construção civil, bancário, comércio, saúde, educação, tecnologia e inovação, o que permite permanente diálogo e parceria na busca de avanços e progresso. Devido à sua importância, tem representatividade nos organismos dos governos municipal, estadual e federal, assim como em instituições públicas e privadas.
Além de forte atuação institucional, a ACS presta inúmeros serviços às suas associadas e ao mercado em geral. O credenciamento da ACS pelo governo federal como órgão emissor de certificado de origem foi um marco, visto ser um documento imprescindível para qualquer exportação de produtos brasileiros. A emissão desse documento é hoje um dos principais serviços oferecidos, fortalecendo o nosso comércio exterior. A ACS também realiza a emissão de certificados digitais, tais como CPF e CNPJ eletrônicos, possuindo inúmeros convênios com atuantes entidades parceiras. Também disponibiliza a digitalização de documentos e promove a mediação e arbitragem através da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, da qual é um dos seus polos. Outro destaque é o tradicional curso de classificação e degustação de café, que recebe e forma, desde 1989, alunos de diversos locais do Brasil e do mundo. Entre os importantes eventos, ênfase ao Seminário Internacional de Café de Santos, realizado a cada 2 anos, reunindo eminentes especialistas no cenário mundial. Com os olhos sempre voltados para o futuro, a ACS fundou em 2008 a ACS Jovem, que tem a missão de promover a integração e participação dos futuros gestores de negócios em ações de formação, incentivo e de fortalecimento do empreendedorismo. A modernização constante da ACS faz com que a entidade continue à frente das grandes discussões e decisões que levam ao desenvolvimento econômico e social da região. Associação Comercial de Santos. Juntos por um mesmo propósito. Dentro do momento Associação Comercial de Santos, convido na sequência para vir ao palco o senhor Mauro Samarco, presidente da ACS. Boa tarde a todos. Em nome da Associação Comercial de Santos, gostaria de saudar Fabrício Julião, os organizadores do Brasil Export e do Fórum Regional Sudeste Export, Mário Povia, todos os conselheiros aqui presentes. A importância da participação de um evento como esse, em linha com a missão da Associação Comercial de Santos de Desenvolvimento Econômico e Social. A Associação Comercial de Santos, dentro dos seus 150 anos, com uma característica diferente das demais associações desse tipo no país. Nós temos um perfil muito mais empresarial, um número mais restrito de associados, não limitado, mas perto das outras associações, nós temos 275 sócios, por volta disso, muito voltados ao comércio exterior. Então, os terminais portuários, as empresas de comércio exterior, os traders dos commodities que passam pelo Porto de Santos, a Santos Port Authority, o SOPESP, Sindamar, Sindicato de Despachantes Aduaneiros. Então, todos os importantes atores do comércio exterior que operam no Porto de Santos estão dentro da Associação Comercial de Santos, formando essa grande coalizão. A Associação Comercial que nos últimos 9 anos vem representando a classe, o bloco dos empresários no Conselho de Administração da Autoridade Portuária de Santos, com cadeira no CAP, em diversos conselhos importantes, estão fazendo todo esse trabalho para o desenvolvimento do nosso porto e da nossa região. Além disso, dentro do comércio exterior, como o vídeo bem mostrou, a importância do nosso trabalho na emissão dos certificados de origem, somos líderes nesse setor, certificados OIC, do café, a LAD Mercosul, nosso título reconhecido internacionalmente, a importância do nosso nome também atuando na arbitragem, no comércio do café, para a B3, para a Bovespa, e também em nome da nossa instituição, resolvendo disputas entre os atores aí do comércio do café, como diversos outros serviços que nós prestamos. Além das câmaras setoriais citadas para as discussões de cada segmento, né, dos nossos associados, agora também desenvolvendo câmaras temáticas, principalmente voltada para o ESG,
Então, a nossa Câmara Temática de Sustentabilidade, Inclusão Social, nossas discussões para inovação. Então, a Associação Comercial em linha, preparada para os próximos 150 anos, para o desenvolvimento da nossa região e do nosso porto. Então, estamos de portas abertas para recebê-los, quem quiser fazer negócio na nossa região, como também para as discussões aí em conjunto do nosso setor. Obrigado, sucesso aí para o evento. Muito obrigado, senhor Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial de Santos. Dentro de instantes, teremos o Momento ATP. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Eu sou Murilo Barbosa, eu sou diretor da Associação de Terminais Portuários Privados, ATP, e gostaria de aproveitar esse Momento ATP que nos foi cedido gentilmente pela organização do evento para falar um pouco sobre a nossa atividade, os terminais de uso privado. Inicialmente eu queria falar sobre a criação dos TUPs. Por que os TUPs foram criados? Lá nos idos de 1966, o governo federal, tentando dar condições para o desenvolvimento econômico do país, verificou que há uma ineficiência muito grande na nossa atividade portuária, que naquele momento o modelo adotado era o modelo dos portos públicos, monopólio total. E então ele criou uma possibilidade de que a iniciativa privada pudesse construir e explorar terminais de uso privativo, como era chamada naquela ocasião, desde que toda a carga movimentada fosse para o seu próprio uso, ou seja, insumos, chegada de insumos e saída dos seus produtos acabados. O sucesso dessa iniciativa foi estrondoso. Já na década seguinte, na década de 70, os terminais de uso privativo já representavam mais de 2/3 de toda a movimentação portuária nacional. E esse movimento não parou, fomos crescendo. A legislação foi modificada ao longo desse ano, trazendo um pouquinho mais de flexibilidade para o terminal de uso privado, permitindo que a sua operação fosse feita de maneira semelhante a um arrendamento em um porto organizado, de modo que hoje nós somos 248 contratos de adesão já assinados, com 206 terminais em operação. Temos também 48 processos em tramitação. Então, logo, logo, seremos mais de 300 terminais de uso privado no Brasil. Quando eu falo terminais de uso privado, eu englobo aí as estações de transbordo de carga e também as instalações portuárias de turismo. Só para vocês terem uma ideia do sucesso, a partir da Lei 12.815, que foi a lei que trouxe a liberdade de operação plena para os terminais de uso privado, nós constituímos uma carteira de investimento de cerca de 50 bilhões de reais, número bastante expressivo para isso, batendo recordes de movimentação portuária ao longo dos anos. Ano passado, com toda a pandemia, os nossos terminais não pararam de operar e mais uma vez bateram recorde, 760 milhões de toneladas. Em termos mundiais, isso significa aproximadamente 7% de toda a movimentação portuária mundial.
Eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre a ATP, do surgimento da ATP. A ATP surgiu quase como uma consequência dessa Lei 12.815 que trouxe plena liberdade de operação aos TUP. Naquela ocasião, entidades, tanto da prestadora de serviços da atividade portuária como da cadeia verticalizada também, que utiliza terminais privados como um centro de custo, identificaram a necessidade de trabalhar na constituição de uma associação que pudesse representar exclusivamente os seus interesses. E aí nasceu a ATP, com a finalidade justamente de defender os interesses desse novo segmento portuário e contribuir para todas as formulações de políticas públicas que nos atingissem. Os associados da ATP estão envolvidos em todos os segmentos nossos, o segmento do agronegócio, onde temos uma expressiva participação de associados, o segmento do minério, da exportação do minério, o segmento da siderurgia, o segmento dos containers, o segmento do óleo e gás e o segmento da logística. O segmento da logística é uma novidade, inclusive, trazida por essa Lei 12.815, porque o segmento da logística tem nos trazido projetos novos de grandes complexos portuários privados, onde nós saímos de um terminal especializado para um complexo com vários terminais especializados dentro dele. Um dos exemplos nossos é o Porto do Açu, o outro é Imetame, que está iniciando a construção. Temos outros processos em andamento sobre isso daí. Os associados da ATP, só para ver a magnitude da ATP, eles movimentam 60% de todo o segmento portuário nacional. Bom, a pandemia, obviamente, foi o nosso grande teste de operação. E, graças a Deus, não tivemos uma única interrupção na nossa atividade portuária. Todos os nossos terminais continuaram operando normalmente. Isso traz para nós um sentimento de orgulho muito grande em fazer parte desse Brasil que dá certo, fazer parte desse Brasil que cresce, desse Brasil competitivo. De outra forma, que o propósito da ATP é liberdade de empreender. Nós temos um orgulho muito grande desse nosso propósito. Nós queremos justamente essa liberdade para empreender. Para finalizar minha fala, eu queria falar um pouco do Dataport. O Dataport é um produto, um filho muito querido da ATP. Nós sentimos necessidade de ter um banco de dados onde a gente pudesse, com muita facilidade, ter todos os dados de qualquer instalação portuária no Brasil. Desenvolvendo isso ao longo de uns 2 anos e conseguimos, no ano passado, disponibilizar para o público o Dataport. Então temos muito orgulho e convidando todos vocês a acessarem o nosso Dataport através do nosso site para ter todas as informações que vocês desejem, não só sobre terminais privados, mas também sobre os nossos terminais arrendados. Para finalizar esse nosso momento ATP, eu convidaria todos vocês agora para assistirem um pequeno vídeo de menos de 2 minutos de duração, onde nós mostramos a importância dos terminais de uso privado na região Sudeste, que é justamente o tema desse Sudeste Export, né? É um vídeo que nós apresentamos números da participação de TUPs na região Sudeste. São números muito expressivos. Muito obrigado a todos. Você sabia que a região Sudeste possui 74 terminais portuários, além daqueles localizados em Santos? São 62 terminais de uso privado, 8 portos públicos, 3 estações de transbordo e 1 IPTU. Ao longo de 2020, essa região movimentou mais de 386 milhões de toneladas. Os TUPs foram responsáveis por 82% desse valor. Entre as principais mercadorias movimentadas pelos terminais de uso privado estão os combustíveis minerais, como o petróleo, os minérios e a celulose. Foram mais de 17 bilhões investidos nos últimos 8 anos.
Todos os dados estão disponíveis no Dataport, o banco de dados do setor portuário feito pela ATP. São os TUPs, contribuindo para o investimento nacional e a competitividade do setor. Nossos agradecimentos à ATP, Associação dos Terminais Portuários Privados. Dentro de instantes, teremos o momento CNT, Confederação Nacional do Transporte. O quanto você rodou para chegar até aqui? Tem quem diga que só é motorista de verdade aquele que conhece bem o bom e velho 112 ou 113. Outros dizem que quem não se garante numa mula não sabe o que é a verdadeira vida de caminhoneiro. Mas também há quem defende os modelos tecnológicos e sabe que sem se atualizar pode não ser possível chegar tão longe. A verdade é que, assim como todo e qualquer automóvel, os caminhões passaram por muitas mudanças ao longo dos anos. Mas uma coisa continua a mesma. Para subir na boleia, seja de um mulão, de uma caixa d'água, ou até mesmo um modelo elétrico 0 km que ainda nem conquistou um nome especial, tem que ter estrada, tem que ter bagagem. E isso, caminhoneiro, você tem de sobra. Nós do CESENAT nos orgulhamos de caminharmos lado a lado de quem movimenta e abastece o país. Feliz Dia do Caminhoneiro. Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando presencialmente e online. Peço a gentileza de aguardarem alguns instantes para que nós possamos resolver algumas questões técnicas aqui no nosso auditório. Obrigado.
O quanto você rodou para chegar até aqui? Antes, voltaremos aqui do Rio de Janeiro com a transmissão do Sudeste Export, esse primeiro dia do Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Estamos fazendo apenas alguns pequenos ajustes e voltamos na sequência. Voltamos com o Sudeste Export. Dentro de instantes, nós teremos o momento Praticagem do Brasil. Conduzir o navio sem acidente nos portos é missão da praticagem e contribui para o pleno funcionamento portuário. No Brasil, a missão é ainda mais desafiadora. Isso porque os navios estão cada vez maiores e a infraestrutura não acompanha essa evolução. Apesar disso, a praticagem do Brasil vem superando os desafios, investindo recursos próprios em tecnologias, estudos e treinamento.
Desenvolvido em parceria com a Praticagem, o sistema de calado dinâmico já foi implantado em 5 portos, indicando com mais segurança o quanto as embarcações podem carregar. Na Amazônia, a atividade monitora regularmente as profundidades dos rios e as marés, gerando ganhos semelhantes de carga. A Praticagem também contribui em simulações para a homologação de navios de maior capacidade. E para lidar com a realidade desses mega navios, investe em capacitação, simuladores e equipamentos que auxiliam a tomada de decisão a bordo. O serviço requer modernos centros de operações para coordenar as manobras, que incorporam ferramentas de medição de dados ambientais, monitoramento e balizamento. Além disso, são necessárias lanchas especiais para o embarque do prático em condições severas de mar. Toda essa estrutura tem um alto custo de funcionamento e deve estar disponível durante o ano inteiro, 24 horas. Os resultados dos investimentos são vistos em navios maiores, mais carregados e levando cada vez menos tempo para entrar e sair dos portos. Praticagem do Brasil. Navegação sem acidentes. Vidas e meio ambiente protegidos. Eficiência nos portos. Nossos agradecimentos à Praticagem do Brasil. Vamos assistir agora ao Momento Suzano. Oi, pessoal. Meu nome é Patrícia Laskowski, superintendente de logística na Suzano, uma empresa de base florestal 100% brasileira e que é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, tendo como propósito renovar a vida a partir da árvore. Mais de 2 bilhões de pessoas são impactadas com as nossas transformações. Temos uma produção anual de 11 milhões de toneladas, com foco em bens de consumo, que são os mais diversos papéis, e a celulose de eucalipto, que tem 95% da produção voltada à exportação, cujos principais mercados são Ásia, Europa e Estados Unidos. Como parte da estratégia de propiciar a competitividade ao nosso produto frente aos mercados internacionais, nós investimos fortemente em logística integrada, a partir de ativos ferroviários, rodoviários, portuários e de navegação de cabotagem no longo curso, atuando em toda a cadeia para garantir a eficiência dos recursos de forma renovável e sustentável. A nossa atuação é pautada na inovabilidade, inovação a serviço da sustentabilidade. E aqui no Fórum Brasil Export, nós encontramos um ambiente propício para ter contato com representantes dos mais diversos modais, públicos, privados e que representam todas as regiões do Brasil. A gente acredita que, em conjunto, vamos encontrar soluções compartilhadas para que as amarras sejam soltas e o Brasil navegue rumo à competitividade internacional. Vem com a gente! A convivência entre a Suzano e as árvores vem desde que a gente ainda era semente. E podemos afirmar sem erro que as árvores têm muito a nos dizer. Basta sabermos ouvir. Elas nos ensinam
que a natureza dá tudo pra gente de bom grado e que, assim como a Suzano, é forte e gentil. Que muito pode ser renovável, a começar pelo nosso relacionamento com o planeta. Basta ouvir as árvores. Elas falam. Comigo, vocês construíram o passado. De mim veio o fogo para matar o frio, o teto, os barcos para vocês conquistarem o mundo, o papel que registra a história, a borracha que apaga e molda, as frutas que alimentam. Comigo, vocês chegaram até aqui, onde estou há muito mais tempo. Mas se ainda quisermos chamar essa casa de nossa, precisamos renová-la. Por isso, olhem para mim com outro olhar, um olhar do futuro. Dentro de mim, há um mundo que pode mudar o nosso mundo. A Suzano é uma das maiores empresas do mundo e é nossa responsabilidade escutar o que as árvores nos dizem. Em cada pesquisa, cada estudo, em cada observação. E é nesse aprendizado que renovamos os nossos conceitos de produção e negócio e buscamos um planeta limpo e sem desigualdade. É baseado nesse diálogo que hoje lançamos o nosso propósito. Vamos renovar a vida a partir da árvore. Então, olhe, Suzano, dentro de mim tem o substituto do plástico. Dentro de mim tem o substituto do petróleo. Dentro de mim tem o fio do tecido do futuro. E tantas outras coisas que você ainda nem sabe. Se você olha com o olho do passado, você não vê tudo isso. Então renove o seu olhar. E para isso, use também o olho que você tem no coração. O olho da intuição. Olhe para mim com o olhar do futuro. E com ele, você vai mudar o mundo. O futuro do mundo. Esse, Suzano, é o seu propósito. A natureza é feita de conexões. Um bom exemplo é a biodiversidade, que é a conexão de bio, que é vida, com diversidade, que é o conjunto de diferentes formas de vida, entre elas os animais e as plantas. Eles convivem em ambientes chamados biomas. O Brasil é uma composição de vários biomas. Somos um dos países mais ricos em biodiversidade no mundo. E isso nos traz muitas oportunidades e responsabilidades. Por diversas razões, as florestas nativas foram reduzidas até serem divididas em pequenos fragmentos desconectados uns dos outros, desequilibrando e colocando em risco todo o sistema da vida nestes locais. A Suzano, inspirada por seu propósito de renovar a vida a partir da árvore, quer ser parte da transformação dessa realidade. Por isso, consultamos diversos especialistas, instituições nacionais e internacionais para assumir uma meta pioneira e ambiciosa. Com proteção, recuperação e engajamento, vamos reconectar fragmentos de vegetação nativa que existem hoje nos biomas onde operamos. Assim, milhares de fragmentos isolados de Mata Atlântica, de Cerrado e da Amazônia serão reconectados por meio de corredores ecológicos, formando uma rede de áreas interligadas que será muito importante para a conservação da biodiversidade. Muitos desses fragmentos de floresta estão além de nossas áreas próprias, por isso, trabalharemos em parceria com diferentes atores. Até 2030, a nossa meta é conectar 500 mil hectares de áreas nesses 3 biomas, o equivalente a 4 vezes a área da cidade do Rio de Janeiro. Isso é bom para o planeta,
porque a vida das pessoas, das plantas e dos animais, assim como a água, o solo e o clima, são dependentes da biodiversidade. Isso é bom para Suzano, porque tudo que produzimos, hoje e no futuro, depende também do equilíbrio desse sistema complexo de vida. E se conectar com a natureza faz parte da natureza do nosso negócio. Suzano, nós plantamos o futuro. Os nossos agradecimentos a Suzano. Vamos agora ao momento SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Convido para vir ao palco o senhor Regis Prunzel, presidente do SOPESP. Boa tarde a todos, todas. Fabrício, mais uma vez, parabéns pelo evento, pela organização do Brasil Export e aqui do Sudeste Export. Mário Povia, pela organização também aqui e pela recepção de todos nós aqui na cidade do Rio de Janeiro. Para o SOPESP é um prazer estarmos novamente no evento. Nós estivemos no ano passado, lá em São Paulo. E hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência recente com relação à nossa atividade nos portos do estado de São Paulo. O SOPESP ele congrega os operadores portuários, que são as empresas responsáveis e pré-qualificadas pela atividade portuária nos portos lá do estado de São Paulo. A gente ouviu recentemente a questão da pandemia em outras apresentações com colegas que me antecederam. E nós tivemos um papel e um trabalho muito grande nesse último ano para manter as atividades portuárias nos portos do estado de São Paulo rodando dentro de um padrão, dentro de um protocolo de saúde e segurança para todos os envolvidos. Vou pedir que passe uma, por favor. As ações que nós desenvolvemos em conjunto, e aqui nós temos atividades do SOPESP, mas também atividades de outros atores intervenientes. Destaco aqui a participação da Autoridade Portuária, na presidência do Fernando Biral, a participação muito importante também da Secretaria Nacional de Portos no assunto vacina, Dr. Diogo Piloni, prefeituras dos municípios da Baixada, Santos e Guarujá, que foram muito importantes quando nós decidimos e fomos contemplados pela antecipação do Programa Nacional de Vacinação do Trabalhador Portuário. Pode passar mais um, por favor? A gente lista aqui algumas atividades que nós tivemos lá no SOPESP, desde o início da pandemia, em março de 2020, várias iniciativas, doação de álcool, organização com sindicatos laborais, iniciativas junto à autoridade portuária, para que a gente pudesse manter um trabalho portuário dentro de um protocolo de saúde e de segurança, instalação de lavatórios dentro dos gates e na faixa do cais. Quem conhece a atividade portuária sabe da importância disso para a manutenção da saúde e da segurança de todos os envolvidos ali. Mais um, por favor. Pode passar mais uma, por gentileza. Esses protocolos, e como eu comentei agora há pouco, nós fomos contemplados com a campanha da vacinação. O trabalhador portuário era um dos últimos dentro do Plano Nacional de Imunização, e por uma ação, Ministério da Infraestrutura, junto com o Ministério da Saúde, e por intermédio da Secretaria Nacional de Portos, e das entidades de classe a nível nacional, a BTP, FENOP, ATP, solicitando e fazendo gestão junto aos ministérios, nós conseguimos fazer antecipação da campanha de vacinação. Fomos muito felizes na Baixada, conseguimos, através do SOPESP, fazer uma organização junto aos municípios para que a gente pudesse ter 2 pontos exclusivos de vacinação dos trabalhadores portuários.
um na cidade de Santos e outro na cidade do Guarujá. Então, isso foi muito importante, porque nós conseguimos, em pouco espaço de tempo, organizar a campanha de vacinação e atender a maior parte dos trabalhadores portuários, tanto avulsos quanto os vinculados. Nós ainda temos uma faixa etária que precisa ser vacinada em Santos, que é a faixa etária de 18 a 24 anos. Estamos com uma expectativa de que essas doses remanescentes sejam liberadas nos próximos dias para nós fecharmos o ciclo de vacinação do trabalhador portuário. Pode passar, por favor. Mais uma, por gentileza. Passando essa fase da pandemia e as nossas ações nesse último ano e meio para manter as operações portuárias funcionando, nós começamos também, no início do ano passado, o planejamento estratégico do SOPESP. O SOPESP tem 27 anos de vida, é o sindicato que é responsável pelas negociações coletivas do trabalho portuário, e nós precisávamos dar uma cara nova para o SOPESP. Então, nós começamos ano passado, planejamento estratégico, é um plano de 3 anos. Esse plano inclui uma nova abordagem do SOPESP, mostrarmos um pouco mais o que nós fazemos no dia a dia, mas também inclui a profissionalização de todos que lá estão. Pode passar, por favor. Mais uma, por gentileza. Fizemos algumas adequações no nosso quadro diretivo, a chegada do nosso novo diretor executivo, Ricardo Molitzas, José Martins, que era nosso diretor executivo por muito tempo, desde a criação do SOPESP. Ele está numa posição um pouco mais institucional. Então, nós fizemos uma profissionalização, contratação de nova agência de publicidade para nos atender, para nos dar um pouco mais de visibilidade no segmento. Pode passar, por favor. Mais um, por gentileza. Dentro das responsabilidades do SOPESP, nós temos o órgão, que é o órgão que faz o gerenciamento, que faz a gestão da mão de obra do trabalho portuário. O órgão também foi criado em 1993, pela 8630. Temos uma profissionalização no órgão também muito grande nos últimos anos. Todos que conhecem a história do órgão, dos órgãos no Brasil, sabem a importância do órgão e sabem também os pontos que nós precisamos nos preocupar com relação à profissionalização e com relação ao regramento dos órgãos. Aqui um pouco da estatística da quantidade de postos de trabalho gerado nos últimos anos. Cada número desses é um posto de trabalho aberto a cada 6 horas. Se nós dividirmos isso por uma média de 20 escalações no dia e por períodos de 4 períodos de 6 horas, perdão, nós temos aqui geração de mais de 4.000 empregos ao longo do ano. O órgão funciona 363 dias no ano, atendendo requisições dos mais variados segmentos de carga: granel, celulose, container, fertilizantes. Então, o órgão de Santos vem nos últimos anos também numa profissionalização e está mostrando muito bem o resultado do seu trabalho. Pode passar, por favor. Mais um, por gentileza. Os operadores portuários do Estado de São Paulo são responsáveis lá nos municípios de atuação por 2/3 da receita desses municípios, basicamente através do ISS. Então, nós contribuímos ao longo desse ano e 6 meses de pandemia com a manutenção não só dos empregos dos trabalhadores portuários, avulsos e vinculados, mas também com a geração de renda para os municípios da Baixada, Santos, Guarujá e também São Sebastião. Pode passar, por favor. Investimentos que estão sendo feitos. Passa mais um, por gentileza. Hoje, os nossos associados têm em sua carteira de investimentos mais de 3 bilhões de reais que estão em acontecimento. São novos arrendamentos, renovações de arrendamentos que já existiam e investimentos de infraestrutura que estão acontecendo nas 2 margens dos portos da Baixada, tanto em Santos quanto Guarujá. Pode passar, por favor.
Temos também no nosso radar o novo PDZPO, aprovado no ano de 2019 para 2020 pelo governo brasileiro. Esse PDZPO é vital para a continuidade do nosso crescimento. Ele nos mostra, num futuro bem próximo, investimentos de quase 10 bilhões de reais nos portos da Baixada. Desses investimentos, nós temos praticamente 3 bilhões de reais que estão em andamento, que comentei agora há pouco, e mais 7 bilhões de reais em investimentos que estão por acontecer em novas concessões, em novas renovações de arrendamento nos próximos anos. Temos também uma geração de cargas migrando para os portos da Baixada. A gente vai ver num gráfico logo a seguir, saímos em 2020 de 140 milhões de toneladas e projetamos para daqui a 20 anos os portos da Baixada chegarem em 240 milhões de toneladas. A movimentação é grande, a responsabilidade é grande, mas o resultado pode ser muito importante para os municípios da Baixada. Atrás da movimentação de carga vem uma modernização no nosso trabalho, uma modernização na mão de obra necessária para fazer essa movimentação. Mas também vai trazer nova geração de emprego, o que é muito importante para todos os municípios da Baixada Santista. Pode passar mais um, por favor? Para concluir, projeto aqui uma apresentação muito importante para os portos da Baixada. Esses números, até 2020, movimentação executada nos portos da Baixada, e até 2040, a projeção base, esse PDZPO que eu acabei de comentar. Atividade portuária, o Brasil todo é muito importante. O SOPESP se orgulha muito dos seus associados, que acreditam nessa movimentação, geram emprego, geram renda onde estão instalados, e nesse momento de pandemia nós podemos mostrar a organização do setor, principalmente na questão da vacinação. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, Fabrício, parabéns. Doutor Mário, parabéns pela organização do evento. Boa tarde a todos. Nossos agradecimentos ao senhor Regis Prunzel, presidente do SOPESP. Nós teremos agora o momento Santos Brasil, dentro de mais alguns instantes. Nós teremos agora o momento Santos Brasil, com a participação online do senhor Ricardo Buteri. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos, espero que estejam bem. Cumprimento o Fabrício, CEO do Brasil Export, também Mário Povia, e estendo o abraço a todos os conselheiros do Sudeste Export. Um prazer estar tendo esse momento da Santos Brasil e ter a oportunidade aqui de dar alguns destaques, alguns highlights sobre os principais acontecimentos, após várias apresentações bem interessantes na data de hoje. Bem, a Santos Brasil, definitivamente uma plataforma portuária e de logística integrada com presença nacional. Temos um total de 8 terminais portuários em localizações estratégicas e tomo a liberdade de repassar os nossos ativos para aqueles que estão conosco, que ainda não tiveram oportunidade de conhecer a Santos Brasil como um todo. Uma capacidade de 2,7 milhões de TEUs ano, considerando o Tecon Santos, Vila do Conde e o Tecon Imbituba. Falaremos um pouquinho mais sobre o portfólio de ativos no slide seguinte. Muito focados em serviço de logística integrada, o 3PL, o Third Party Logistics, onde nós não só somos um grande terminal portuário dentro do maior porto da América do Sul, como um grande operador logístico que faz a conectividade desde a zona primária
até a própria indústria dos nossos clientes. Alguns números aí representados em receita líquida e EBITDA de 2020, que mostra, conforme vários palestrantes que já me antecederam, o quão resiliente foi o nosso setor, tanto de porto quanto de logística, no ano de 2020. Um pouco dos pilares da Santos Brasil e como que nós estamos na verticalização do momento atual e na visão da presença da Santos Brasil em alguns segmentos. Então, a presença é cada vez mais forte nos portos do Brasil. O nosso DNA, efetivamente, é de containers. Não por isso representamos 20% aproximadamente de toda a movimentação de containers no país, mas não podemos deixar de citar a diversificação de cargas, seja ela em veículos e carga geral, e, por fim, chegando recentemente em abril deste ano, que vou apresentar também no slide dos portfólios ativos, a nossa entrada recente em abril em terminal de granel líquido. É muito importante ter o reconhecimento que, além dessa movimentação de contêineres do Brasil, nós temos um hub de importação e exportação, nós temos efetivamente um nível de exposição a commodities no norte e um crescimento bem pujante na exportação de commodities, seja ela celulose, seja ela alimentos, lá em Santa Catarina, no nosso terminal de Imbituba. O posicionamento estratégico e a base de ativos geram um alto valor, uma alta vantagem competitiva no Porto de Santos. Por quê? Porque nós temos uma infraestrutura diferenciada tanto de cais quanto de pátio, uma automação de altíssimo nível e equipamentos de última geração dentro do nosso principal ativo, que é o Tecon Santos. Fácil de acesso, localizado na entrada no canal, o que representa uma economia de custo muito grande para os armadores em relação ao posicionamento estratégico aonde esse principal ativo está. Estamos muito otimistas na dinâmica positiva no mercado de longo prazo, reiniciando essa recuperação, principalmente do terceiro trimestre de 20 para cá. Identificamos um panorama positivo de container, tanto no crescimento da demanda quanto no aumento de capacidade, falaremos sobre isso aqui logo à frente. Também um ciclo de reequilíbrio, um reequilíbrio de mercado no Porto de Santos, ou seja, renovações contratuais, onde, à medida que a retomada da demanda está acontecendo e a capacidade vem se ajustando, o Porto de Santos e seus operadores têm conseguido realmente ter um equilíbrio na condição vis-à-vis 5 anos atrás, onde tinha uma enorme capacidade e uma demanda um pouco menor. E, por fim, também darei um destaque na Santos Brasil Logística. A SBLog, carinhosamente como chamamos, já é uma atividade de operador logístico que a Santos Brasil faz há muito tempo, com M&As no passado, onde trata de soluções logísticas customizadas e a sincronicidade operacional dessas unidades de negócio, envolvendo porto, armazenagem, transporte, centro de distribuição, logística interna e uma novidade que passarei aqui também logo à frente. Tem um pouco do portfólio dos ativos da Santos Brasil. Como falei, o nosso core é container, o nosso principal ativo é o Tecon Santos, não por isso temos lá 60 hectares de um terminal extremamente eficiente, representando 40% de market share de todo o volume do Porto de Santos, onde foi renovado o nosso contrato com uma previsão de término de arrendamento para 2047. Lá, especificamente, estamos com mix de carga containerizada. No TEV, o maior terminal de veículos do Brasil, 95% do market share de todos os veículos que passam lá no Cais Santista, contrato de arrendamento até 2035, com possibilidade de postergação por 25 anos, onde no TEV também otimizamos as operações, quando não estamos somente com veículos leves e pesados, também fazemos alguma coisa de carga de projeto e carga geral, grandes transformadores e máquinas para o agronegócio. O terceiro ativo é o Tecon Vila do Conde, um ativo extremamente estratégico para nós, pois
faz um nível de exposição à exportação e cabotagem de altíssimo nível quanto ao volume, é o tipo de carga que lá é transitada. O nosso market share nesse terminal é de 100%, no estado do Pará, e está conectado a vários outros portos via cabotagem. Então, temos clientes que recebem mercadorias lá, trazem de cabotagem para Santos, vice-versa, fazem transbordo de Santos, levam lá para o norte, uma capacidade anual de 217 mil TEUs e um contrato de arrendamento indo até 2033, um ativo muito importante e que tem gerado muitos fatos relevantes positivos para Santos Brasil. O TECOM e o TCG em Bituba, já em Santa Catarina, no sul, digamos que lá estamos muito voltados para a cabotagem, mas desde o ano passado estamos alavancando uma série de novas expertises com oportunidades que os nossos clientes no Porto de Santos nos deram lá, por exemplo, em fazer celulose. Então, são quase 240 mil toneladas ano de celulose que já estamos fazendo nesse TECOM de Bituba, além de alimentos e, obviamente, a cabotagem. A SBLog, aqui eu só gostaria de dizer que nós temos ativos, tanto na margem direita como na esquerda, e eu vou adentrar um pouquinho nos próximos slides sobre o que nós estamos fazendo nessa conectividade desses ativos, suportando todo esse incremento, esse aumento de demanda, principalmente de importação, para o Porto de Santos. Por fim, mas não menos importante, o prazer que nós temos é anunciar a nossa entrada no segmento de granel líquido, de alta relevância na movimentação de combustíveis. Em abril de 2021, agora, nós tivemos a oportunidade, depois de estudar bastante o setor, de adquirir, de sagrarmos vencedores de 3 lotes dos 4 que a B3 colocou no Porto de Itaqui, onde trará uma capacidade esperada de 190 mil metros cúbicos para a movimentação de granéis líquidos no tocante a combustível e 30% do mercado do Porto de Itaqui. Isso significa uma estratégia de diversificação, isso significa que nós estamos atentos para ativos portuários, mantendo o core do container, mas estudando efetivamente bons cases para diversificar um pouco o portfólio. Eu vou fazer 2 zooms especiais aqui. O primeiro é do TECOM Santos. Eu não poderia passar em branco falando da logística sem falar do TECOM mais algumas coisas. O que eu gostaria de ressaltar aqui do TECOM? Primeiro, sem dúvida, é o operador portuário mais eficiente no maior porto de contêiner da América do Sul. E qual é essa certeza que nos traz isso? A felicidade de termos comemorado o recorde, agora em junho, do maior volume de caixas de contêineres transitado em todos os portos do Brasil, que foi 109.817 caixas transitadas em um único mês. E por que ele é o mais eficiente? Porque este volume recorde no país foi feito com 104,3 movimentos por hora, dado a infraestrutura e a distribuição dos nossos portêineres lá no cais. É um terminal que está totalmente preparado, absorvendo filas com a demanda crescente no Porto de Santos. Tem um projeto de expansão que já foi iniciado e vai ser entregue agora no segundo semestre de 21, aumentando a nossa capacidade em 400 mil TEUs. Também possuímos flexibilidade de dobrar essa capacidade. Porém, isso vai muito de acordo com o momento, com a demanda e com o layout que nós vamos definir daqui para o futuro. Já falei do contrato de arrendamento, e temos uma extensão de cais de 1.200 metros linear, que será entregue agora em setembro de 21, e a partir de janeiro do ano que vem, com a conclusão dessa fase do aumento de capacidade, nós sairemos de uma capacidade deste ano de 2 milhões de TEUs para 2,4 milhões de TEUs, já a partir de 22. Adentrando no último tópico, que é a SBLog, a nossa Santos Brasil Logística. Como disse, a Santos Brasil é um operador logístico, ela é efetivamente um 3PL. A logística é muito representativa, é um desafio no custo das empresas do país. Há um grande espaço para crescimento, dado que o Brasil é um dos países com maiores índices de gargalos logísticos. Então, quando nós olhamos essa relação de despesas logísticas com PIB,
O Brasil tem quase 12% do PIB em despesas logísticas. Então, nosso foco está em alavancar, em crescer. Percebam, por exemplo, a perspectiva de crescimento que corrobora a importância do operador logístico. Previsão de faturamento de 38 bilhões de dólares em 21. E, por fim, o nível da fragmentação. Os 10 maiores players de operador logístico no país não representam mais que 5,5% do market share. Ou seja, o mercado efetivamente precisa de pessoas pensando em tecnologia, em automação, em operação, de uma forma one-stop shop, que é esse módulo que está aí no meio. O que é esse one-stop shop? Nada mais do que termos um modelo onde os nossos 11 mil CNPJs ativos passando pelos nossos portos possam ter um cross-selling facilitado, visto que já é um relacionamento de longo prazo, e ele fale com um único prestador de serviço, contratando o porto, o transporte, o CLIA, que é o armazém alfandegado, os CDs, que é o centro de distribuição, e, por fim, uma novidade trazida pela área comercial junto com a área de operações da logística, a logística in-house. Então, isso faz com que essa relação one-stop shop fidelize o cliente, retenha e, com um único prestador de serviço, consiga atender a sua cadeia de supply chain. Aqui estão, basicamente, os clientes externos, onde nós prestamos serviço, os centros de distribuições citados, a armazenagem alfandegada, o transporte rodoviário, que é daqui do porto para o CD, o de distribuição do CD para a casa do cliente, e o portuário entre os nossos ativos na Baixada Santista e a logística in-house. Essa logística in-house é uma novidade que nós experimentamos participando de alguns bids e sagrando vencedores, onde nós iniciamos com carregamentos de contêineres do Tecom até a indústria de multinacionais, são 2 clientes que nós temos nesse perfil, descarregando os contêineres, desovando e trazendo os vazios de volta pela ferrovia para o depósito do Tecom. Então, isso está fazendo com que haja um crescimento. Nós estamos aumentando o nosso share of wallet, ou seja, a nossa penetração na cadeia de suprimento dos clientes e fortalecendo o modelo de negócio de logística dedicada. Estamos conseguindo fazer a conectividade de todos esses ativos, que eu já citei, do transporte, do porto, do centro, do CLI e da logística in-house, e, com isso, proporcionando uma experiência do cliente com uma contribuição no aumento da competitividade dos mesmos. Aqui é uma relação que eu não tenho o objetivo de adentrar em cada um delas, é muito mais informativo, onde destaca algumas características da nossa infraestrutura da Santos Brasil Logística, dos nossos ativos, os 2 CDs na região de São Bernardo do Campo, os 2 armazéns alfandegados, um em cada margem, e uma frota própria de 130 veículos. Muito obrigado pela escuta ativa e pela oportunidade de dizer o momento que nós estamos na Santos Brasil, o quanto otimistas nós estamos para poder continuar trilhando aí esse cenário favorável. Nossos agradecimentos a Santos Brasil e ao senhor Ricardo Buteri. Nós teremos dentro de instantes o Momento Samarco Advogados.
o Momento Samarco Advogados. Convido para vir ao palco, para participar do Momento Samarco Advogados, o senhor Marcos Samarco. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecendo o convite, a oportunidade de participar desse evento, cumprimentando aqui o Zé Mário Povia, e em especial o Fabrício Julião, grande amigo, e cumprimentando mais uma vez, pela excelência do evento, que já é um sucesso consolidado no nosso segmento. Parabéns mais uma vez e tenho certeza que teremos mais um grande evento participando hoje. Pode passar, por favor. Falar um pouquinho da nossa história, do início da Samarco Advogados. Na verdade, já temos uma história iniciada no ano de 1969. O advogado Oswaldo Samarco é o nosso sócio e fundador do escritório. Então, já estamos aí caminhando para completar 52 anos de história, atuando nesse segmento, ligado a algumas áreas de atuação que eu vou apresentar dentro de instantes. Pode passar. Atualmente, a composição do escritório, na estrutura física do escritório, a nossa sede já tradicional de Santos, desde o início da nossa história, e, mais recentemente, demos mais um passo para a melhor estruturação do nosso trabalho, do serviço que prestamos aos nossos clientes, com a instalação da nossa primeira filial, né, sediada na capital federal, em Brasília. Nossa atuação ela vai desde na área voltada mais ao transporte marítimo, com relação aos P&I Clubs, agentes marítimos, freight forwarders, operadores multimodais, operadores logísticos, mas também já de alguns anos, uns bons anos para trás, para cá, a gente tem ampliado bastante a nossa abrangência de atuação. Pode passar. Então, aqui eu vou passar um pouquinho para vocês das nossas áreas de atuação. O próximo, por favor. Segmento portuário. Então, atuação do consultivo, contencioso estratégico, regulatório, cobrança e recuperação de créditos, elaboração, revisão, análise de contratos, enfim, tudo aquilo relacionado ao segmento portuário. Pode passar. Marítimo, como eu falei no início, o berço, né, da Samarco Associados, onde tudo começou, desde lá do ano de 1969, com o doutor Oswaldo Samarco. Então, nessa área, nós temos uma atuação relacionada a indenizações decorrentes de acidentes de navegação, também relacionada a questões como de cargo claim, avarias, extravio de carga, todas as situações que podem ocorrer em relação ao transporte marítimo, mas também relacionado à questão de contencioso estratégico, revisão de contratos, análise de questões de natureza regulatória, entre outros, relacionados à área marítima. Próximo, por favor. Aeronáutico, da mesma forma como fazemos em relação ao marítimo, também desenvolvemos esse trabalho em relação ao segmento aeronáutico e, como vocês verão nos dois próximos slides, também no segmento rodoviário e no segmento ferroviário, com a mesma abrangência que fazíamos já na área marítima. Pode ir passando, por favor. Mais um. Próximo. Obrigado. Também questões relacionadas a regulatório, portos, aeroportos e infraestrutura, atuação especializada junto aos principais órgãos intervenientes e reguladores do setor de infraestrutura. E aí, volto ali nos primeiros slides que foi apresentado aqui, com relação à instalação da nossa filial na capital federal, justamente voltado a dar mais suporte a esse atendimento, não só também na parte de jurídico, com relação aos tribunais superiores, mas em relação aos órgãos reguladores. Então, temos agora um trabalho
mais estruturado e mais próximo para desenvolver um melhor trabalho. Próximo, por favor. A Advocacy atuamos junto aos poderes executivo e legislativo no acompanhamento de regulação setorial e de processos legislativos. Então, temos aí monitoramento de políticas públicas, elaboração de estratégia considerando os aspectos jurídicos, políticos, econômicos e sociais, relações institucionais e governamentais e elaboração de posicionamentos, com pareceres, notas técnicas e minutas. Próximo, por favor. Arbitragem e mediação, nós também oferecemos nossos serviços nesse segmento e, independente disso, de uma forma também paralela, os nossos sócios, Oswaldo Samarco e Marcelo Samarco, também atuam independentemente como árbitros do CEBAM. Próximo, por favor. Suporte jurídico e due diligence na compra e venda de ativos, então assessoria em leilões, concessões, privatizações de ativos portuários, também aeroportos, ferrovias, enfim, um suporte jurídico na compra e venda de ativos desses setores. Próximo, por favor. Certificação ambiental, uma parceria com a empresa Bowline e também com o Centro de Inovação e Logística e Infraestrutura da PoliUSP e a Fundação Vanzolini, com relação à certificação Greenport. Então, esse é um trabalho também que a gente já vem desenvolvendo. Próximo. Desde 2014, algumas premiações que o nosso escritório vem recebendo. Próximo. E aí, fechando com o que eu havia passado lá no início, então, a nossa tradicional já sede principal em Santos, junto ao maior complexo portuário da América Latina, e, mais recentemente, também instalados na capital federal, e também aí nossas redes sociais, na qual vocês podem também interagir conosco, ter mais acesso a informações relacionadas ao trabalho que a gente desenvolve. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, e mais uma vez desejo que tenham um excelente evento pela frente. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Marcos Samarco, da Samarco Advogados. Dentro de instantes, nós teremos o momento Deep World Santos com o vídeo do senhor Fábio Siquerino, CEO da Deep World Santos. Vamos dar início dentro do Sudeste Export ao momento Deep World Santos. Nós vamos convidar agora a todos a assistirem o vídeo do senhor Fábio Siquerino, CEO da Deep World Santos. Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez poder participar aqui do Fórum Sudeste Export. Quero parabenizar o Fabrício e toda a sua equipe pela organização. Quero mandar aqui os meus cumprimentos ao nosso grande amigo Mário Povia, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades e amigos aqui presentes. É sempre um prazer, né, a gente poder discutir temas tão importantes para o segmento portuário e para a infraestrutura logística do país. Eu queria falar um pouquinho da Deep World Santos, né? A Deep World Santos é parte do grupo Deep World.
Nós temos operação em 50 países, são mais de 80 terminais. E quando nós iniciamos a operação no Brasil, em 2013, éramos um terminal dedicado à operação de carga containerizada. Ao longo dos anos, fomos avaliando outras oportunidades. Em 2018, estabelecemos uma parceria de muito sucesso com a Suzano, onde tivemos a oportunidade de construir um terminal dedicado à operação de celulose. Foram mais de 700 milhões de reais de investimento e hoje opera cerca de 3,3 milhões de toneladas anuais de celulose. E o bacana de tudo isso é que essa celulose chega ao nosso terminal pelo modal ferroviário. É um modal que a gente tem tanto discutido como importante conexão portuária para garantir a competitividade, ou melhor, para aumentar a produtividade dos produtos brasileiros no comércio internacional. Bom, recentemente nós também começamos a entrar no segmento de logística end-to-end, ou seja, a ideia é prestar um serviço de logística integrada, porta a porta para os nossos clientes. Estamos crescendo nesse segmento, os nossos terminais estão se adequando. Nós recentemente abrimos uma empresa no Brasil, a Deep Road Logistics Brasil, que agora, início do ano, iniciou suas operações. Vocês devem ter observado, alguns dias atrás, a Deep Road anunciou a aquisição de um grande operador logístico nos Estados Unidos. Isso vem acrescentar, adicionar valor ao portfólio de serviços da Deep Road e continuando no processo de diversificação não só de cargas movimentadas em seus terminais, mas também no portfólio de serviços oferecido. É fato que trabalhar no setor portuário aqui no Brasil tem sido um grande desafio nos últimos anos, mas o bacana é quando a gente olha os resultados do PPI, esse projeto, quantidade de projetos que estão sendo desenvolvidos, liderados aí pelo ministro Tarcísio de Freitas, que tem feito um trabalho excelente, toda a sua equipe, Marcelo Sampaio, Diogo Piloni, Fábio Lavor. Também destacar o trabalho que tem sido feito aí no Porto de Santos, pela SPA, liderado pelo Biral. Eu acho que agora um dos temas que vai ser discutido aqui hoje, que é muito importante para nós que somos investidores em terminais, somos investidores de um terminal privado e estamos sempre buscando novas oportunidades e entendendo como é que está a evolução do mercado, a desestatização do Porto de Santos, que vai ser um dos temas debatidos aqui. É um tema de extrema relevância, muitas dúvidas ainda temos com relação ao modelo, acho que todos têm essas dúvidas, e é importante que a gente vá amadurecendo o primeiro piloto aí com a desestatização da companhia Docas do Espírito Santo. E, enfim, a Deep Road entende que esse é um momento bastante importante para o país, uma retomada dos investimentos em infraestrutura, uma recuperação do nosso estoque de capital de infraestrutura, que, sem dúvida, vai colocar o Brasil numa posição mais importante no comércio internacional, saindo aí dos seus 1,1%, 1,2% e crescendo. Importante também ouvir a opinião da carga, Nós teremos hoje alguns palestrantes responsáveis ou produtores e estar atento aos anseios, às necessidades, às preocupações do dono da carga também é um ponto fundamental. Bom, nos últimos anos, desde que iniciamos operações de celulose, nós acabamos incorporando mais de 300 novos funcionários e desenvolvemos bastante modal ferroviário. Como eu comentei aqui, toda a celulose chega pelo modal ferroviário. Isso é fundamental. Temos uma grande pera ferroviária. A Deep Road também tem avaliado a sua possibilidade de ingressar em segmentos como de grãos e fertilizantes. São projetos ainda preliminares, mas que merecem uma atenção, dado a quantidade de projetos de infraestrutura disponíveis no Brasil para investimento, a quantidade a pauta de exportação brasileira focada no agronegócio, é importantíssimo para o país, ainda que a gente tenha perdido parte do nosso processo de industrialização, a gente tende a recuperar isso gradativamente, sempre e quando a gente tem investimentos em logística que vão reduzir o custo do Brasil. Então a Deep Road reafirma o seu compromisso com o país, o seu compromisso em continuar avaliando novos projetos de investimentos em infraestrutura, mas para que tudo isso aconteça é importante que a gente avance rápido em ter uma segurança jurídica e estabilidade regulatória.
Então, como grandes operadores de terminais no mundo, isso acaba sendo fundamental para que a gente aloque os nossos recursos no Brasil. A gente sempre acaba competindo com outros países na alocação desses recursos, que não são ilimitados, como a gente bem sabe, e que precisam contar com um business plan estável enfim, que justifique o retorno do acionista para o capital investido. Eu acredito que com as operações logísticas a gente dá um passo importante também para atender os segmentos de alto valor agregado, principalmente produtos manufaturados e semi-manufaturados. Nossas expansões no terminal aconteceram aí com a Suzano, e agora tem alguns outros projetos em andamento, mas o principal foco hoje é dar continuidade no processo de diversificação de cargas e investimento em uma logística integrada porta a porta que possa atender o segmento de uma maneira mais competitiva, reduzindo o custo do Brasil, melhorando a nossa posição no exterior. Bom, estamos à disposição para conversar com todos os players do mercado, e quero mais uma vez parabenizar todos os organizadores aqui do Fórum Sudeste Export pela brilhante condução e organização de todos os trabalhos aqui. Bom, agradeço a todos que estão aí nos acompanhando, presencial ou virtualmente, e acho que a gente tem uma programação bastante intensa. Uma boa tarde para todos, muito obrigado pela oportunidade. Nossos agradecimentos à Deep World de Santos e ao senhor Fábio Siquerino. Senhoras e senhores, encerramos desta forma a nossa primeira tarde dentro do Sudeste Export. Voltaremos às 18h30 com a solenidade de abertura do Sudeste Export 2021. Muito obrigado a todos.